Meninas, meninos, né? Falar demais é só pressão, é só coisa errada. Quem fala demais tá errado ou tem que ter equilíbrio? Como que é? O que vocês acham disso? Thaís, falar demais é só tem desvantagem? Não, eu sou do time que sou a favor de quem fala demais. Você fala muito, Thaís? Não. Mulher, já dizem que mulher fala demais. Ó, eu já estabeleci para vocês aqui a minha tese, né? Eu já descobri na minha história que mulher não fala demais. Ela pensa alto o tempo todo, é diferente. Ai, bem diferente. Não é isso? Eu já falo demais, de jornalista fala demais, então eu sou jornalista, estou formando agora, né? Mas eu sou do time que eu prefiro os que falam demais do que os que falam de menos, assim. Mas por qual razão? Porque eu acho que, a gente, claro que tem aquele ditado, né? Quem fala demais, dá bom dia cavalo. Até meu pastor fala que quem fala demais, peca demais. Mas eu vejo, assim, que o problema não está em falar demais, está em como falar e na forma de falar. Porque eu vejo, assim, as pessoas que falam de menos, que muitas das vezes são muito tímidas, não têm coragem de se expressar, e elas sofrem com isso. Eu tenho amigas que não conseguem, às vezes, falar opinião, sabe? E nem quando é perguntado. Quando não é, menos ainda. Então, assim, a pessoa não consegue se expressar e acaba sofrendo por isso. Eu prefiro falar e depois ter que pedir perdão pela forma com que eu falei, do que guardar aquilo pra mim e ficar sofrendo assim com aquilo, remoendo dentro de mim uma opinião ou um sentimento. Mas eu acho também que existe aquela pessoa que é prolixa, que ela começa e ela não para, entendeu? Fica essa dando pessoa, volta, não, ela fala, todas as atenções têm que ser para elas, não é verdade? E ela não filtra o que ela fala. Isso é seríssimo. Uma coisa é falar demais, você se pontuar, às vezes você erra, tudo bem, mas você não filtrar o outro, o que o outro vai sentir com a sua fala, isso é muito sério. Existem pessoas assim. Eu sou filha de uma mãe assim maravilhosa, minha mãe faleceu tem 2 anos, assim, super inteligente, uma mulher muito alegre, muito bacana e tal, mas a mamãe tinha isso, ela às vezes não filtrava o que ela falava. E falava tudo. E falava tudo, fala tudo que vem. Mas aí, Carminha, eu acho que entra uma questão... Só para corroborar com isso aí que a Carminha está falando, o Douglas Fernandes, né? O Douglas Fernandes, ele diz assim, quem fala demais acaba se entregando e se enrolando nas palavras e depois pode ser julgado pelo que fala, né? Abraço, Douglas. Pode falar. Aí eu acho que entra a questão de limite, sabe? Assim, eu saber o meu limite e o limite do outro, né? Para prestar atenção no sentimento do outro, não ofendê-lo, né? Adequar a minha fala, né? E com o meu limite, porque quando a gente não tem limites, essa capacidade de dizer não para si, a gente vai falando e Cláudio, não pensa no outro. Uma pergunta aqui. Quando na vida de um ser humano, quando na vida aí de um homem, de uma mulher, até eu acho que especialmente dos homens, quando que essas linhas de comunicação elas são interrompidas na nossa vida? Porque, por exemplo, a mulher, ela vem falando ela tem esse hábito de se expressar, porque o seu contexto social, desde criança, já propicia isso. E para o rapaz? O que eu vejo assim, culturalmente para a mulher, as coisas são mais permitidas. Mulher pode expressar sentimento, né? A mulher ela pode falar mais, é permitido para ela. Você falou, mulher pensa alto, né? Aí você estava falando, eu pensei assim, mulher sente alto também. Sente alto. Né? Porque é uma forma, principalmente feminina. Por causa dessa natureza emocional também. Exatamente. Como a mulher é mais emocional, né? Ela tende para ela elaborar, né? Aliás, o ser humano elabora falando. Com muito mais facilidade, né? Mas como para as mulheres culturalmente isso é permitido, então elas tendem a falar mais, principalmente dos sentimentos, né? Eu vejo que os homens, quando eles estão com alguma dificuldade emocional, alguma coisa incomodando eles, a tendência masculina é se fechar. O homem precisa pensar sobre aquilo, ele precisa meditar, racionalizar, porque tendem a racionalizar mais, né? A mulher não, ela precisa falar repetidas vezes para conseguir elaborar aquele sentimento, aquela situação. Aí ela acalma,
Mas aí não é melhor falar? Igual voltando Pois é. Douglas. Deixa eu te cortar só um Deixa. pouquinho, Thaís. Você guarda aí. Guarda, ai meu Deus. Tá vendo? Esse é o grande perigo de pedir uma mulher para silenciar. Ai, É gente. exatamente ela perdeu o fôlego. Mas é porque nós vamos chamar mais uma outra mulher para esse nosso bate-papo. Nós vamos falar com a Maria lá de Sete Lagoas. Oi Maria, bom dia. Bom dia, Tudo bem com você? tudo bem? Tudo graças a certinho? Deus. Como? Falando muito? Oi? Tá tudo certinho aí? Tá tudo certinho. Semana começando bem? Tá começando ótimo, participando Ótimo. do bate-papo, graças a Deus. E qual é o seu comentário, sua opinião sobre esse programa? Deixa eu falar, eu prometo não falar muito, tá? Aí, ó, tá vendo? Começamos bem. Exatamente. Essa, assim, até por esse comentário estava sendo feito, da necessidade da mulher de falar, a gente que é cristã, a gente às vezes tem muito medo a respeito dos comentários, né? A gente vê, às vezes, vamos supor, um acontecimento na igreja, na vida de alguém, ou até mesmo uma crítica que a gente gostaria de fazer para alguém, a gente, para não fazer com a irmã, porque seria fofoca, né, no caso, a gente deixa para fazer com o marido, né? Eu queria saber se existe algum problema concernente a isso, se existe, assim, alguma limitação, se falar ou comentar sobre outras pessoas seria pecado ou não seria certo só com pessoas de fora. Mas até assim, até que ponto o comentário é válido? Dentro da sua família, dentro da sua casa, entendeu? A respeito disso. Não, ok. Vamos estar respondendo aí a sua pergunta e desde já agradecendo aí a sua participação, né? De estar aí contribuindo com o nosso programa, porque foi uma pergunta extremamente relevante. Ok? Obrigado, Maria. Gente, aí, ó, ela perguntou se às vezes compartilhar de um fato acontecido num meio social, igreja e tal, se compartilhar com o cônjuge ou alguém da família, se isso é pecado. E aí, o que vocês acham? A forma, não é? Foi o que eu falei. A forma de falar. Eu acho que se a crítica para ela ser construtiva, ou só de compartilhar, estou contando, se eu estiver contando mesmo, só o fato, sem colocar a minha opinião, problema nenhum. Agora, quase ninguém consegue. Mas isso não estaria sendo aí um fator de expansão daquele fato? Depende do fato, da proporção. Porque é mais uma pessoa que Depende está de quem ouve conhecendo. também. Depende de quem ouve. Depende do ouvinte. Mas e se Depende do essa tipo de condição, fato. por exemplo, aconteceu isso com uma pessoa, um amigo, um determinado fato com um amigo. Aí eu vou compartilhar com a minha esposa. Nada me atingiu nessa condição. É certo eu comentar? Então qual que é a necessidade de contar para ela? Pois é. Então eu acho que não, aí não mas eu parte acho que por aí essa muito questão da sério. necessidade. Eu acho que aí é muito sério, porque dentro de casa, eu acho que você não pode espalhar para a cidade, mas dentro de casa, a gente não dá conta, ninguém é santo aqui, a gente não dá conta. Sim, mas eu acho, Não, que, mas eu acho que chegar a e ética falar, começa olha, dentro de casa, Carmen. aconteceu isso, como é que você tem que, às vezes é uma coisa que você tem que dividir Por com exemplo, alguém. vejam entendeu? bem, ela Se deu me exemplo pedem lá um da igreja. segredo, tudo bem. Olha, Carminha, eu tenho, esses dias me falaram assim, nossa, Carminha, eu tenho que te contar uma coisa. Eu falei assim, por favor, não me conte. Porque eu já tenho segredo demais que eu já guardo. Não quero mais um, entendeu? Não me conte, Não, por e a partir favor. do momento que alguém conta um Entendeu? segredo, já não é Não segredo mais mais. segredo. Já. Não me A conte, gente por em favor. casa também, a gente sabe a pessoa, se a pessoa tem condição de segurar aquilo ou não. Por exemplo, Agora, Tem dentro condição da com minha a pessoa, casa, dentro da minha intimidade, às vezes, você precisa de compartilhar aquilo com alguém. Você não vai estar julgando a pessoa, assim, nossa, mas Você olha está o que dizendo que de uma aconteceu. necessidade emocional daquilo ali. De dividir. Eu Mas, acho por que exemplo- a gente tem que diferenciar assim, o que é? Eu estou contando um caso, eu estou contando um fato e eu estou fazendo uma fofoca, né? Se eu estou denegrindo a imagem de alguém, se eu estou falando mal de alguém, né? Isso é negativo. Pois né? é, mas vocês... a gente há de convir que é uma linha tênue aí Sim, nessa com história. certeza. Né? Sim. Entre o compartilhar e o fofocar. Porque eu entendo o seguinte, por exemplo, a minha vida como pastor, trabalho como pastor de famílias. Então eu ouço muito, por exemplo, senta uma mulher na minha frente e fala, pastor, eu vou te contar uma coisa que ninguém sabe. Meu marido, eu traí o meu marido. E aí? Eu, por exemplo, em muitas dessas coisas, dessas ocorrências que eu atendo,
minha esposa não sabe de 1/10. Não, mas claro, eu acho que aí entra Porque uma aí questão ética. tem uma questão ética, questão profissional de ética. segredo de confissão. Exato, Ok. exato. Mas tem coisa que eu fico doido assim para compartilhar com ela, no sentido de até de um extravasar, de uma revolta minha com aquilo que eu ouço. E aí, como eu devo falar? Porque, por exemplo, o que ela está dizendo é mais ou menos dentro disso. No meu lado me cerca ainda o padrão moral, o padrão ético, né, o segredo de confissão. Eu tenho que respeitar e guardar isso. Mas eu preciso também de uma ajuda. Às vezes a opinião da minha mulher, uma posição feminina, vai me ajudar no acompanhamento e no cuidado com aquele casal. Então, você pode contar sem expor a pessoa. Sua esposa não precisa saber quem é. Pois Você é, pode mas falar. aí é que tá. Então já entra a pergunta dela. Peraí, aconteceu um fato na igreja. Eu não vou falar para alguém? Então a gente, pra gente tentar eu não nos falaria. preservar, eu também não falaria, falo. porque aí você está preservando até a sua própria família, porque senão você está levando o seu trabalho, a sua missão para dentro de casa, entendeu? Sim. E vocês têm outras questões na família para serem Serem trabalhadas. resolvidas. Ali é o meu momento Não, família. você começa a falar assim, vira assim... todo dia você chega para contar um problema, entendeu? Mas são casos Agora, diferentes. Entendeu? Aí que eu acho, são espaços diferentes. espaços Por exemplo, em diferentes. psicologia, o profissional ele tem alguém que o supervisiona ou algum outro profissional que vai estar junto, né, em algumas situações. Você precisa discutir aquele caso com a pessoa, com alguém. Né? Então, quando você vai, procura um outro profissional, aí você vai falar daquilo, você não dá local, você não fala nome, né? Você cita aquela situação. Só a ocorrência. Exato, que ocorreu, né? E eu acho que pastor precisa ter isso, um conselheiro precisa ter isso, esse lugar, esse alguém com quem ele vai falar, dividir, se aconselhar também. Aliás, eu acho que muita gente sofre porque não tem esse espaço. Muitos pastores, mas eu imagino. Ainda eu insisto e bato na tecla assim, o seguinte, as ocorrências exteriores, elas não devem determinar os meus sentimentos, principalmente quando não me atingem. Sim. Então, se acontecer alguma coisa, aí a gente já responde para a Maria, por exemplo, no nosso contexto social, e não nos atinge, não nos afeta em nada, não há necessidade de compartilhamento naquilo ali, não é? E isso nos traz uma condição até mais ética e até de proteção. Porque se a gente fala para mais um, eu confio no meu cônjuge, mas amanhã a minha esposa pode, de alguma forma, falar para alguém sem querer e citar um nome. Aí estamos enrolados nessa história, né? Envolve mais Agora, pessoas também na situação. Envolvem pessoas, claro. E é mais um também para ter uma necessidade, talvez, de debater. Aí eu já busco a opinião do outro. Aí eu já começo a confabular ali, conjecturar aquela determinada situação e facilmente nos colocamos na posição de juízes. Aí que eu acho que é o pior erro dessa questão da falácia aí, não é? Eu acho. Pode? Eu queria Tá vendo? voltar. Tá dando até briga aqui, Eu queria voltar atrás, tanto numa coisa que a Maria falou, quanto o Douglas, né? Douglas. Que também conversou conosco. Aqui pelo nosso. Os dois colocaram duas coisas interessantes, que às vezes a gente tem medo de falar. Parece que o Douglas falou de se entregar, de se enrolar. A Maria falou que a gente tem medo de falar por causa da opinião dos outros. E aí, isso é uma coisa muito interessante também, que as pessoas estavam falando, a Thaís estava falando sobre uma pessoa, você quer pão ou quer bolo? Não sei, o que você quiser, o que todo mundo quiser. Então a gente acaba se omitindo como pessoa, como cidadã, né? Porque fica só aquela coisa, falar muito é ruim. Mas eu preciso participar do processo. Tem que eu ter uma preciso correspondência, participar tem que existir do essa- meio em que eu Pouco também é convivo. ruim, É né? aquilo que Não eu ia falar. falar. O Douglas falou que quem fala muito acaba se entregando, mas eu acho assim, quem não deve, não teme. Eu sou assim, eu falo, é claro, o que eu falei. Às vezes a gente fala demais e peca demais pela forma de falar. Mas se eu não tenho que me entregar, por quê? Eu sou assim, eu sou clara, entendeu? Eu sou a partir do momento- transparente. E se eu falo demais, no sentido de, não de fofoca, mas de conversar, de expor as minhas ideias, eu também tenho que estar pronta a ouvir.